Boa tarde a todos, né? Vamos mais para um vídeo do canal O Marcionita. Aqui quem vos fala é Edson, O Marcionita. O nome do nosso vídeo de hoje é a coerência da doutrina marcionita. Bom, muita gente diz que não tem coerência, não entende o que é marcionismo. Então eu vou tentar explicar nesse vídeo que ele é bastante coerente, muito mais coerente do que a própria mensagem da patrística, tá? E para isso, eu vou ler 3 versículos que vocês vão ver como a patrística, com a sua concepção de cristianismo, não consegue responder esses 3 versículos, ou pelo menos explicá-lo. Diz assim São João 10, 22. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. Então, Isocrestes é o Filho, e o Deus Pai é o Deus incognoscível. Só quem conhece o Filho é o Pai, e só quem conhece o Pai é o Filho. Então, não existe esse conhecimento no Velho Testamento, coisa que talvez a patrística não consiga nos informar. O outro é São João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, Cristo está dizendo aqui que ele veio do céu onde que ninguém foi. Engraçado isso, né? No Velho Testamento nós temos o Deus Jeová, que ele habita onde estão os anjos, e que lá foi Enoque, foi Elias, mas aqui está dizendo, né, que do céu onde Cristo veio, nunca ninguém foi, jamais foi. A patrística talvez não consegue resolver esse problema. O outro problema é São João 7,28. Clamava por Jesus no templo, ensinando, dizendo: vós conhecei-me e estáis de onde sou, e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, ao qual vós não conheceis. Aqui Cristo está dizendo que o Deus que enviou ele, o incognoscível, os judeus não conheciam. Como a patrística resolve esse problema? Então, agora nós vamos observar a coerência, né, da Bíblia marcionita. Então, eu vou começar a mostrar a coerência da doutrina marcionita. Tem um trecho achado num livro, né, de um bispo armênio, e vou começar a relatar esse trecho marcionita da explicação da salvação. Por fim, o santo Deus, né, que é o incognoscível, olhou desde o alto dos céus é o pleroma, e viu que os homens sofriam da miséria de Haydn, ou seja, a matéria e seu criador, ou seja, Sofia e o criador, que é o Jeová. Ele se compadeceu daqueles atormentados que estavam sendo torturados no fogo do inferno, e ele enviou seu filho para entregá-los. Ele diz: vai para baixo, disse ele, assume-te a forma de servo e finge-te como filho da lei. Então Deus enviou seu filho. Da onde? Lá do terceiro céu. Ele enviou aqui para a terra. Como ele, o seu filho, é um espírito, né? Que ele habita no céu onde que ninguém veio, ele falou para seu filho assumir a forma humana. E assim aconteceu, né? Como diz Paulo, né? Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se aniquilou a si mesmo, tomou a forma de um servo e se tornou semelhante aos homens. Então, ele desce do céu, como diz a Bíblia marcionita, e começa a pregar em Cafarnaum. Mas ele já desce com uma aparência, né, de um homem de 30 anos. Ele chega aos nossos portões, como diz o Tratado do Grande Sete, ele coloca em si a aparência humana.
ele realmente começa a parecer como a gente. É possível isso? Claro. Paulo diz que o próprio Satanás pode se transfigurar no anjo de luz. Olha que Satanás é feio, né? E ele pode se transfigurar, parecer, tomar a forma de um anjo de luz. A mesma coisa com Crestos. Então, ele desce do céu, coloca em si uma aparência humana, mas não deixa de ter o corpo fluídico, né? Esse corpo fluídico faz com que ele não respeite as leis da matéria. Por isso ele levitava, ele andava sobre os mares, ele aparecia, desaparecia, mudava a cor da sua pele, mudava a sua forma de se apresentar, ora era velho, ora era moço, ora era criança, e assim por diante, né? Então, ele realmente veio aqui e colocou a forma humana como parte do seu plano. Continuando, né, a explicação da doutrina marcionista sobre a salvação, continuando o texto, né? O pai disse a ele: cure as suas feridas dos habitantes da terra, dê vista aos cegos, traz seus mortos à vida, realize sem recompensa os maiores milagres de cura. Então Deus da lei, Jeová, terá ciúmes e instigará seus servos, arcontes, poderes e potestades, para crucificá-lo. Então vá para o inferno, que vai abrir sua boca para receber a ti, julgando ser um dos seus mortos. Então o plano era justamente ele ir no Hades. Ele tinha que ir no Hades para libertar os espíritos aprisionados lá. Que foram aprisionados no tempo do dilúvio, que eram irmãos de Crestos, eram os espíritos colocados em corpos que foram mortos, corpos na geração de Sete, que foram mortos, né, no dilúvio. E esses espíritos, eles não reencarnavam, eles ficaram presos lá, porque Jeová tinha ciúmes desses espíritos, porque esses espíritos, adentrados ao corpo humano, fez com que o humano, depois que cruzasse com outros homens, com outras mulheres, desse uma geração de mutantes, de pessoas extremamente sábias, inteligentes e pessoas fortes, mais fortes e inteligentes que o próprio Jeová. Então, por isso que Jeová realmente ele quis matar todos os habitantes da terra, podendo então, todos os habitantes, incluir a geração de Sete, que tinha aqueles espíritos. Então, aqueles espíritos foram presos no Hades, que era justamente, né, para não reencarnar mais. Então, a prioridade e a missão, a prioridade de Isocrestes, era, a princípio, resgatar esses espíritos lá aprisionados, né? Então, o plano era o seguinte: ele tinha que empurrar o Hades. O Hades só recebe gente morta. Então, o plano dele era tentar persuadir ou enganar os arcontes para que eles pensassem que ele tinha sido morto. Então, a primeira coisa era começar a fazer curas, milagres, a tal ponto que os arcontes ficassem com inveja dele e tramassem e planejassem realmente o matá-lo, ou que foi realmente por crucificação. E realmente, ao matá-lo, ele poderia ir, né? Ele poderia ir no Hades. Os espíritos aprisionados. O plano de Isocrestes deu certo. Na cruz, nós entendemos que Crestos não pode morrer porque ele é um espírito vivificante. O próprio Isocrestes fala: carne é carne, espírito é espírito, né? Então ele é um espírito. O próprio Paulo diz: ora, só há um espírito, né? Ora, o Senhor é o espírito.
então ele não poderia morrer. Qual era o plano dele? O plano dele foi o seguinte: no Getsemane, ele coloca, no nosso ponto de vista, na hora do beijo, que Judas beija ele transmite ou entra dentro do corpo de Judas e transmite a esse corpo, expulsa a imagem que lá estava de Judas Iscariotes e coloca naquele corpo a sua imagem, né? Então Judas Iscariotes vai ser crucificado porque está com a aparência de Crestos. E na realidade, esse crucificado, ele morreu. Ele morreu, verteu sangue, porque Crestos estava somente naquele corpo com a sua aparência. O corpo humano era de Judas Iscariotes. Era de Judas Iscariotes. Esse era o plano. A leitura diz assim, ó, em seguida, né, liberte os cativos, a quem você deve encontrar lá no inferno, e traga para mim. Isso foi feito, o inferno foi enganado e emitiu Jesus, que esvaziou de todos os espíritos que nele entravam e o levou até seu pai. Teve êxito, né? Aparência de Crestos. O inferno inteiro abre a porta do Hades para receber o crucificado. E o crucificado estava com a aparência de Crestos, né? Então, eles sabiam que o crucificado, não só para eles, para o mundo inteiro, quem tinha morrido lá na cruz era realmente Crestos. O mundo inteiro viu isso, os arcontes também foram enganados. E assim ele o fez. O crucificado, segundo o Evangelho de Pedro, que é o mais antigo, o corpo dele foi levado por 2 anjos até o mais alto, até o alto, né? Até a morada de Jeová. Porque o corpo, né, de Judas pertencia a Jeová, como o corpo de Moisés também pertencia a Jeová. E foi levado para lá. Mas nisso, quando o Hades abre a porta para receber o crucificado, que no pensamento dos arcontes seria o próprio Crestos, ao invés de um crucificado de Judas Iscariotes com a aparência de Crestos entrar, quem entra lá é o próprio Crestos. Quando ele entra na porta, eles viram a Crestos, pensaram, esse foi o morto lá, né? Então eles abriram a porta, Crestos entra dentro do Hades e agrega todos os espíritos. Ele diz que não precisou pregar para ninguém, porque Crestos é a luz das luzes, espírito dos espíritos. Quando ele entrou, ele é luz, todos os espíritos que lá estavam eram luzes e se agregaram, né, justamente a Crestos. E essa missão primordial, né, foi realmente feita. Ele levou o cativeiro. É o que ele falou em São João 17. Pai, todos que eram seus, nem se perdeu. Nós não éramos do Pai. Quem era do Pai? Eram justamente os espíritos lá aprisionados. Porque Cristo falou assim, eles não eram do mundo, como do mundo não sou. Então não eram seres humanos. Eles eram os espíritos aprisionados. Aí ele diz em São João 17, eu já cumpri minha missão, estou indo embora. A missão de Crestos foi cumprida. Ele entrou no Hades, pegou todos os espíritos aprisionados, levou o cativeiro até o mais alto dos céus. Em Efésios é bem claro isso. Ele desceu as regiões mais baixas da terra, né? Adentrou a região mais baixa da terra, é o Hades, adentrou no Hades, né? E levou o cativeiro até o mais alto dos céus. Onde é que é até o mais alto dos céus? É justamente o pleroma. O pleroma só entra espíritos, por isso que ele levou consigo. Agora, a raça psíquica que somos nós, que nós veremos para frente,
Nós não podemos ir aonde ele está, porque o próprio Crestos disse, para onde eu vou, vocês não podem ir. Conforme a salvação, segundo os maçonitas, a primeira parte da missão, que é salvar os espíritos aprisionados, o plano de Crestos e do seu pai teve êxito. Mas teve uma coisa, ele ficou aqui, Isocrestes ficou aqui com a gente 12 meses, tá? Uma Páscoa só. E talvez ele não nos conhecia, o seu pai sim, mas ele não nos conhecia. Era fazer um plano aqui para salvar os espíritos aprisionados. Mas nesse um ano que ele ficou aqui, ele conheceu as criaturas de Jeová, que somos nós. E começou a ter um certo apreço, um certo amor, porque ele encontrou em nós fé, consumador da fé. Ele gostou da fé, porque sem fé é impossível agradar o incognoscível. Né? Porque o incognoscível não tem nada na matéria que diga que ele existe. Então precisa de fé, precisa acreditar nas palavras de Crestos. E teve pessoas lá que acreditaram. A mulher que tocou sua orla, ele diz, a tua fé te salvou. O centurião de Carfanaum, ele disse, eu nunca vi em Israel todo ninguém com maior fé que esse homem. Então a fé agradou ele, a tal ponto de ele disse, rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador que fique convosco eternamente. Então ele rogaria ao Pai para que mandasse um outro Consolador, um outro Paráclito, um outro professor, que possa ficar conosco na eternidade. Porque onde Crestos vai, Roma, ele habita na luz inacessível com qual nem homem viu, nem pode ver. Então, ele foi lá, como ele disse, São João, foi lá preparar um lugar. Ele preparou um lugarzinho, numa região intermediária, chamada de Meio, para nos salvar. Salvar, porque ele viu na gente fé, ele amou a fé dos seres humanos. Então ele pretende salvar aqueles que têm a fé nele, né? Diz, ele desceu a segunda vez, agora na glória da sua divindade, ele desceu a segunda vez, mas não veio às regiões mais baixas. Ele veio aonde Jeová estava, que é justamente o sétimo céu, que é o último céu da matéria, né? Onde habita Jeová e os seus arrebatados, aonde tem seus anjos, tem aonde estava Enoque, Moisés, Elias. Essa crã, né, de Jeová estava lá nesse céu. E nesse céu, aonde foi levado o crucificado também. 2 anjos, conforme o evangelho de Pedro, pegam esse crucificado e levam ele até para o alto, ou seja, aonde está Jeová, né? E deixa ele lá. Aí, a segunda vez ele veio lá e começa a dizer para Jeová que ele tem alguma coisa contra Jeová. Ele requer a vida de Jeová, porque conforme a sua lei, a lei de Jeová, quem mata o inocente tem que morrer. E como, teoricamente, ele matou Crestos, né? Ele matou o inocente. Aí ele começa a mostrar tudo que ele tinha feito de bom para a raça dos humanos, né? E Jeová realmente é obrigado a concordar que ele era inocente. Então ele fala, agora eu requeiro então a sua morte. Quem mata o inocente tem que morrer. Jeová começa a pensar e dizer, imaginei que você fosse um Deus. E nunca imaginei que existia um outro Deus além de mim. Mas agora tenho certeza, né? Você está na minha frente. Dos fatos acontecidos, né? Ele disse, então, a sua vingança que lhe é devida. Faça o que você bem entender. Se eu tiver que morrer, eu me sinto culpado, né? Jeová, dito essas palavras, né? Tome a sua vingança que é devida, ele atrás e começou a implorar. Eu pequei, te matei, mas foi na minha ignorância. Pois eu não sabia que você era um Deus. Eu te considerava um mero mortal. Uma barganha, uma troca com Crestos. Ele disse,
Eu te concedo a você como recompensa todos aqueles que vão acreditar em você, da minha raça. Leve-os embora para onde você quiser. Proposta. Foi uma proposta de venda, uma troca, e essa proposta, né, realmente foi aceita, né? E Crécio disse que nós fomos comprados. Nós não éramos do Pai. Quem era do Pai é justamente os espíritos aprisionados. Ele falou, todos que eram seus não se perdeu. Mas essa raça psíquica de Jeová não era do Deus incognoscível, não era sua criação. Então ela careceu de ser comprada. E aqui foi o momento da compra. Aceita essa compra, tá? Aceita essa troca. Então Jesus dirigiu-se a Paulo, que estava lá também. Ele era um dos arrebatados, era o Judas Iscariotes arrebatado lá no céu, que 2 anjos levaram até o céu. Só que agora ele não chama mais de Judas, né? Ele chama ele de Paulo, que estava entre os arrebatados, revelou-lhe o caminho, tem que voltar à terra e despregar tudo que todo que acredite nisso seja salvo. Será dado ao homem bom e justo. Então, esse homem bom e justo, que é Paulo agora, ele é o Consolador. Você se lembra que eu falei assim, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador que fique eternamente conosco? Então, Paulo justamente é o que vai nos arrebatar, depois de nós termos recebido a ressurreição no último dia de Isocrestas. Nós iremos nos encontrar nos ares com Paulo, né? Ele agora com a voz de arcanjo, e ele vai nos levar à região intermediária. Então, a promessa de Isocrestas é dar à igreja, dar a todos aqueles que creem nele, para o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, realmente, ele é outro consolador. Ele que vai ficar conosco eternamente na região intermediária. Bom, isso aí está escrito no livro A Doutrina, a Destruição das Doutrinas Falsas, um tratado de Slick, um bispo armênio, no ano de 450, o quarto e último livro foram escritos sobre o maçonitas. Essa trecho maçonita nós retiramos desse livro. Então, uma explicação totalmente coerente com a salvação, que explica por que ele veio do céu, onde que ninguém jamais viu, que ninguém conhecia o Pai, a não ser o Filho. Foi ele que veio revelar esse Pai incognoscível. E que esse Deus é o verdadeiro Deus. Então, existe uma coerência fenomenal e simples da doutrina de Márcio. O duro é acreditar na patrística, né? E com a sua Bíblia, que deu vazão a mais de 50 mil denominações. E cada um explica ao seu modo, né, o cristianismo ou a mensagem da cruz. Bom, que Deus abençoe a todos, tá? E eu vou deixar um link aí, se alguém quiser um PDF da Bíblia Maçonita, é só entrar em contato com a gente. Basta você se inscrever no canal, colocar um link, ou colocar uma mensagem, ou nos contatar pelo WhatsApp. Muito obrigado a todos, né? Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Isocrestes.